Então vamos lá, pessoal. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Pois. Procure manifestar a todos a luz interior que brilha em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado. A mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Então, com essas palavras, com certeza inspirada dos bons espíritos, rogamos a Jesus, nosso mestre amado, e a espiritualidade que está sempre presente, que está sempre ativa em todas as atividades da nossa casa espírita, sendo que a maioria delas está ocorrendo desta forma, via online, que possamos ter na tarde de hoje, novamente, um encontro de estudo e que possamos absorver esses ensinamentos tão profundos do Mestre Jesus, que vem colocar luz em nossas vidas, que vem nos apontar qual o caminho que devemos seguir para ser efetivamente felizes e podermos desenvolver as virtudes humanas em nossos corações, podendo assim ajudar aos nossos irmãos a realizar esta boa caminhada rumo ao mundo mais fraterno, mais feliz, mais harmônico e com mais amor. Que os nossos lares se encham dessa energia pura e benfazeja, transformando tudo o que nos circunda em vibrações positivas que irão nos ajudar muito nesse processo da nossa caminhada evolutiva. Com esse pensamento e com essas rogativas, damos por aberto o nosso encontro de estudo na tarde de hoje. Que assim seja. A dona Terezinha Isolã saiu? Eu não tô vendo ela. Deve ter caído a internet dela. Pessoal, então a gente hoje vamos iniciar mais uma parábola. A parábola do trigo e do joio. Paulinho, qual é que é o correto? É a parábola do trigo e o joio ou a parábola do joio e do trigo? Eu acho que é a parada do trigo, né? Porque o trigo que é a semente produtiva, né? E o joio seria o isso que vem no meio do trigo, né? Então, para mim, a palavra correta é o trigo e o joio. É, o nome, o título correto é esse que está no nosso roteiro aqui. E muitas vezes eu já vi utilizar invertido, parábola do joio e do trigo. Não sei se alguém já ouviu também. Vamos separar o joio do trigo, né? Isso, Mas eu estava ouvindo
o Haroldo Dutra Dias falando a respeito disso. Aí ele disse assim que o trigo foi plantado primeiro. Então a parábola correta é do trigo e do joio. Tanto na lavoura física, né, como nas campinas das nossas almas. O trigo é plantado primeiro. A parte boa, a parte iluminada do ser é criada primeiro. Dona Terezinha Isolã. Estão escutando bem? Tive que passar para o celular. Ah, sim, mas tá bom agora. É. Eu queria perguntar assim, ó, sobre aquele assunto que nós estava comentando ontem. Ficou bem claro? Ficou entendido? Sobre a família de Jesus? Ah, sim, sim. Agora entendemos. Jesus é realmente filho biológico de José e espiritualmente, né, de Deus. Isso mesmo, então ficou entendido, tá, beleza. Paulo Leite, inicie a leitura, faça o favor. Tudo bem. O trigo e o joio. Objetivo: interpretar a parábola do trigo e do joio à luz do entendimento espírita. Ideias principais. A parábola do trigo e do joio simboliza a luta entre o bem e o mal, ainda existente no nosso planeta. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Emmanuel Vinha de Luz, capítulo 107. Viu só? Gostaria da tua participação. O que dá para entender dessa parte referente à luta entre o bem e o mal no planeta e também no indivíduo, no espírito individualmente? Eu tive lendo antes esse texto e me surpreendi porque eu tinha uma visão diferente do que o texto nos traz a respeito do estudo. Porque eu achava assim que o joio e o trigo eram pessoas más e boas, que seriam separados, segundo aquela visão tradicional, no juízo final, mas segundo o Espiritismo não existe esse juízo final, quando vai todo mundo ser separado para o céu ou para o inferno. Mas segundo a visão espírita, a separação através da seleção natural daqueles que ficarão no planeta regenerado e os que não ficarão. E o texto nos traz a informação que o joio e o trigo são as coisas ruins ou as coisas boas que nós mesmos selecionamos para a nossa vida. E também nos alerta de que Jesus utilizou trigo e joio devido à semelhança das plantas quando jovens. É difícil distinguir o que é trigo e o que é joio quando nascem juntas, porque ele poderia escolher qualquer outra erva daninha.
E isso simboliza a nossa dificuldade em discernir o que é bom e o que é ruim para nós mesmos em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos plantando joio achando que estamos semeando trigo. Só a colheita depois é que vai nos dizer o que é bom e o que é ruim. Porque toda ação produz uma reação e a lei de causa e efeito não falha. Mesmo que bem intencionados, se nós semearmos joio, ele vai produzir joio, não vai produzir trigo. Então, no sentido individual é isso, e no sentido coletivo é o que a sociedade como um todo seleciona da mesma forma, de bom e ruim. Nós, analisando a história da humanidade, podemos perceber que a própria moral é regional e temporal. Aquilo que nós achamos que hoje é bom, amanhã poderemos achar que não é tão bom assim, que precisa ser mudado. Então nós temos que usar bastante o critério da ética, que é um método de avaliar o que é dado como moral, para ver se aquilo é bom ou ruim, e dar validade quando bom e corrigir quando é ruim. E a vida nos proporciona isso através das sucessivas encarnações. Não vai ser numa só encarnação que nós vamos aprender tudo o que é bom e separar o que é ruim para não utilizar mais. Nos estudos anteriores, inclusive, nós abordamos a questão de um planeta de regeneração. Ele não é tão diferente assim do nosso no estágio em que se encontra como muitos pensam. O mal ainda vai existir, mas o bem predominará. Essa é a diferença. No momento ainda o mal predomina. Aqueles que fazem mais bem do que mal não são a maioria. A maioria ainda está voltada para se beneficiar da situação aí posta em detrimento da maioria. Então essas coisas o tempo nos possibilita. E quando o Senhor da Terra disse ao ceifeiro para não separar naquele momento o joio do trigo, é porque nós precisamos das experiências. Não estava no momento ainda de separar, precisava deixar aparecer no final, na colheita, aí sim seria juntado em feixes, pois fala em molhos ali, né? O joio para ser queimado. Queimado nas experiências. E esse joio representa as dores, as lamentações, o sofrimento, tudo que é de ruim. E o trigo, tudo que é de bom, tudo que é conforme a lei de Deus. Muito bem. Claudilane, nós encontramos no livro Gênesis a presença no Jardim das Delícias, ou paraíso, né? No grego, paraíso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é uma outra árvore contendo o fruto proibido. E o que significa isso? Será que não é associado a esse processo de criação do espírito e seu desenvolvimento? Provavelmente que sim, porque como a parábola fala, essa árvore tinha o fruto do conhecimento. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem a possibilidade de escolha. Muitas vezes os erros que a gente comete é justamente por ignorância, por falta de conhecimento. Então, nós ainda estamos aqui na Terra, no estágio em que nós estamos, porque nos falta conhecimento. Nós ainda somos muito ignorantes em muitas áreas. Deu para perceber que no próprio livro Gênesis, ele fala do conhecimento do bem e do mal, tal qual a parábola fala do crescimento do trigo e do joio em nossas almas. Então, é inerente ao processo evolutivo do espírito. Esses dois fatores da moral se desenvolverem. E a Claudilane falou ali, quando a pessoa ignora o que é o bem e comete coisas erradas, esse processo não é computado, né, na lei de causa e efeito. Ela não precisa expiar para compensar aquilo que ela não conhecia. Ela não tinha conhecimento ainda.
não tinha discernimento ainda. Mas no momento que ela tem discernimento, daí ela já é responsabilizada. O espírito já é responsabilizado por esses atos, né? Então, Jesus, ele associava as parábolas uma à outra e também a textos do Velho Testamento, né? Tudo estava interligado para trazer ensinamento para nós. E também ele nos fala aqui que o semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Quer dizer, o espírito ele vai desenvolvendo o discernimento. E com o desenvolvimento da sua capacidade de racionalização, ele consegue separar o que é bom e o que não é bom para ele. E sempre com o livre-arbítrio, né? Deus nos concede o livre-arbítrio. Wilson, como é que é criado o espírito? Está escrito no livro dos Espíritos? Segundo o livro dos Espíritos, todo espírito é criado simples e ignorante. Na verdade, o espírito não surge do nada. Existe um princípio inteligente que desde o mineral, lá no átomo, já habita. Não tem nem consciência de si mesmo, mas ele mantém a estabilidade da matéria, e esse processo é evolutivo, ninguém sabe o tempo certo, e depois passa pelo reino vegetal e o reino animal, até que um dia desenvolve o pensamento contínuo. Nesse momento, ele se torna um espírito, porque ele desenvolve a capacidade de raciocinar, de discernir, e assume responsabilidade pelos seus próprios atos, tem o livre-arbítrio. Nesse momento, então, ainda ele é simples e ignorante. Ignorante de tudo o que existe. Ele tem todo um processo evolutivo pela frente, que é o aprendizado inerente aos espíritos medianos ou mais adiantados. Quanto mais adiantado, mais vai entender. Ele começa a entender o princípio das coisas. No começo é quase que só instintivo, e depois começa a desenvolver o raciocínio e o aprendizado sucessivo. E nesse aprendizado existem espíritos missionários que vêm à Terra de tempos em tempos para auxiliar os espíritos no progresso. Eu digo Terra porque nós estamos nos referindo ao planeta Terra, mas em todos os planetas onde existem espíritos encarnados, o processo é semelhante. Os planetas se constituem planetas primitivos, onde existem os espíritos nas primeiras encarnações, nessa fase de simples e ignorantes, e depois vão passando, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, mundos sublimes e ditosos. É uma sucessão que acontece tanto física quanto moralmente daqueles que lá integram. Mas resumindo, o espírito, assim entendido, o espírito com E maiúsculo, aquele que pensa, que decide, que tem consciência, ele é simples e ignorante na sua origem. Muito bem. Terezinha Isolã, nós, espíritos que estamos aqui vivendo na Terra, fomos criados aonde? Aqui na Terra? Nesse planeta mesmo? Acho que travou lá o da Terezinha Isolã. Qual é a tua opinião, Paulinho? Fomos criados aqui na Terra ou em outro lugar? Poderemos ser criados aqui na Terra, sim. Mas eu acredito que nós não tenha sido criados na Terra. Porque, como o Wilson falou, que tem princípio lá dos minerais, eu acho que nós poderemos ter vindo já de um outro mundo inferior à Terra. E nesse estágio já atual hoje que nós estamos, sim, estamos habitando a Terra. Mas eu tenho uma plena convicção que a gente não seja desse mundo Terra criado. Mas poderemos ser criados, sim. Muito bem. A tua convicção está correta. Nós não fomos criados na Terra conforme o livro dos Espíritos.
Nós tivemos as primeiras encarnações em mundos primitivos, né? É. Um período longo nesses lugares aí. E daí a gente veio, provavelmente já num período de provas e expiações, viemos a habitar o planeta Terra. Geni? Só uma parte, assim, ó, só uma observação. Isso, a maioria, mas lá no próprio Livro dos Espíritos, assim, que existem espíritos nas primeiras encarnações, que são aqueles de tribos mais atrasadas. Hoje mesmo ainda existe uma ilha em que ninguém chega, é habitada por nativos que até é desconhecido a sua cultura, porque eles não se permitem o contato com pessoas de fora. Eles são bastante agressivos. Então esses certamente são espíritos em primeiras experiências encarnatórias. Mas são exceções, né? Ainda existe, sim, espíritos que estão nas primeiras encarnações aqui na Terra, mas na maioria, né? O Livro dos Espíritos fala, na maioria, viemos de outro planeta. Geni, o texto bíblico fala que nós somos criados à semelhança, à imagem e à semelhança de Deus. Essa criação à imagem e semelhança de Deus é física ou espiritual? Na minha versão, seria espiritual. E se é espiritual, o que foi plantado primeiro na nossa alma? O joio ou o trigo? Ou o trigo ou o joio? O trigo. E como é que a gente pode chamar o trigo? Como é que a gente pode chamar, como é que a doutrina espírita chama essa parte pura que nós temos em estado latente e que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa jornada evolutiva? A compreensão e o amor seria, eu acho. O amor é uma manifestação, né, dessa parte pura, que a doutrina espírita muitas vezes chama de centelha divina, né? É a herança divina que nós temos dentro de nós. Então deu para perceber como é interligado, né, esses ensinamentos de Jesus. Então o trigo representa essa parte pura. Sim. Que é imantada na alma do espírito. Né, com certeza. E só que como tem o joio, vem muitas vezes para a gente saber distinguir qual é a pessoa, o espírito mais puro, mais evoluído. Mas é difícil, das vezes, a gente se engana, né? A maioria de nós acaba semeando essa semente do joio, né? Com certeza, porque a gente não é perfeito, não tem toda. Por mais que a gente tente, muitas vezes, achando que está fazendo o correto, acaba fazendo ao contrário, né? Que para nós achamos que está certo, mas para o nosso semelhante talvez está todo errado, ou vice-versa, né, César? E essa semeadura, Geni, ela pode ocorrer no campo íntimo também. Não precisa ser para outras pessoas. A gente pode semear a gente mesmo. Dentro de nós. Sim, senhor, isso aí. Paulinho, segue na leitura, faz favor. Agora vamos passar para o texto evangélico. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, lhes disse,
Agora me perdi aqui. Porém, Disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, eles disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. muito bem, Paulinho. Aqui a gente pode ver que o Mateus, ele usava a expressão reino dos céus. Não sei se o pessoal está lembrado que a gente comentou nos encontros anteriores que o Mateus usava essa expressão reino dos céus porque ele era judeu, né? E o Lucas não era judeu, o Lucas era grego. E aí ele usava a expressão reino de Deus. Na cultura judaica, eles não poderiam pronunciar o nome de Deus, né? E o Mateus, então, ele trocava para reino dos céus, mas vem ser a mesma coisa. Tanto o reino de Deus como o reino dos céus. E o que deu para entender nessa primeira frase aqui, Wilson? Que dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. O que significa isso? Lembremos nós da orientação de Jesus: orai e vigiai. Como foi falado antes, o trigo é tudo que vem de Deus, em especial o que está no Evangelho de Jesus, registrado pelos evangelistas, que é um roteiro de luz para todos nós. Nós aprendemos isso. Aprendemos também com nossos pais, desde criança, o que é certo e o que é errado, e também com a moral que a sociedade aceita como correta. Tem muita coisa boa, quase tudo, aliás, embora a gente não se conduza sempre por isso, mas quando diz dormindo os homens, é que a pessoa às vezes deixa de ser vigilante e cochila, como se diz, né? Não presta atenção no que está acontecendo e se permite às vezes, através desse repouso simbólico ou pela ociosidade, permitir que ideias negativas se infiltrem naquelas acertadas e venham atrapalhar a nossa vida no sentido de misturar o que é correto com o errado. E isso acontece na vida de todo mundo. Todos nós no planeta Terra, com exceção feita aos raros espíritos missionários que vêm para cá, somos espíritos endividados, tanto que o planeta é de provas e expiações. E todos temos virtudes e temos defeitos, e esses defeitos são decorrentes da nossa invigilância, por dormirmos, no sentido de deixarmos de vigiar nossos atos, de deixarmos de reflexionar sobre o que fazemos e de nos esforçarmos para deixarmos de fazer as coisas erradas e nos mantermos firmes nas coisas acertadas que estamos fazendo, até que elas se incorporem ao nosso patrimônio intelecto-moral, no sentido de se tornar natural o bem agir, sem necessidade de esforço, sem necessidade de uma consciência que nos cobre, mas por se tornar natural. Enquanto isso não acontece, esse chamado joio, que são as coisas que permeiam o nosso pensamento e o nosso agir, estão lá, por invigilância nossa, por estarmos dormindo no sentido de não estarmos vigilantes.
Claudilane, Jesus falou também que é necessário que cresçam junto o trigo e o joio. O que significa isso para nós, espíritos em evolução? São todos os nossos desafios e as nossas imperfeições que vão aparecendo enquanto a gente está evoluindo. Porque não tem como tu ser perfeito agora. Então, o joio que está dentro de nós, os nossos maus pensamentos, os nossos sentimentos também não estão muito corretos. Então, as próprias questões da vida cotidiana que nos colocam diante dos desafios e fazem com que a gente faça escolhas, às vezes não nem sempre acertadas, né? Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento humano, até porque a gente possa aprender com essas experiências, né? Possa diferenciar o que é correto do que não é correto e possa usar o livre-arbítrio para fazer essas escolhas. Como Deus não impõe nada para nós, né? E nós somos livres de acordo com esse livre-arbítrio, então o joio está junto com o trigo crescendo dentro do nosso interior, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. E possa aprender com tudo o que a vida nos traz. E, na verdade, nós não somos punidos por Deus. Então, tudo que acontece, até mesmo o mal que se sobrevém a nós, é uma oportunidade de crescimento e aprendizagem. Só que nem todo mundo tem condições de encarar dessa maneira os nossos infortúnios, né? Exato. Muito bem. Terezinha Isolan, como é que tá o áudio aí, tá bom? Agora, tô com ele ligado, não sei como é que tá. Tá um pouco arrastado aí, mas dá para entender. Eu gostaria de perguntar o seguinte: a semeadura ocorreu primeiro com o trigo e depois os inimigos internos, né, e externos semearam o joio. E Jesus recomendou que a colheita primeira, a ceifa primeira, fosse a do joio. O que dá para entender isso? Bom, Não se estamos o ouvindo lá. joio representa tudo de negativo, né? A gente precisa retirar da nossa existência. Caiu fora. Eu vou passar essa pergunta para a Geni. Geni, qual é a tua opinião a respeito disso? Por que devemos primeiro fazer a colheita do joio? Porque o joio seria um inso, seria as coisas erradas que a gente, ser humano, cria. E para ter uma boa colheita do trigo, teria que primeiro tirar o joio, primeiro auxiliar, no caso, as imperfeições, corrigir os erros, para as pessoas corrigir as imperfeições que a gente tem no dia a dia, as sementes que a gente planta, né, como o joio, ele não é uma coisa boa, ele é um inso. E como que nós vamos colher um trigo com aquela semente imperfeita no meio? E assim é com a gente. Nós temos que tentar melhorar para nós se tornar uma pessoa melhor, se tornar um trigo. Quando se fala em reforma íntima, seria o mesmo ensinamento que nós devemos vencer as nossas imperfeições e realizar essa colheita do joio?
Com certeza. Primeiro, nós temos que tentar corrigir as nossas imperfeições. Eu, como um exemplo, Geni, cuidar o meu lado negativo, o meu lado ruim, vamos supor, para depois eu tentar corrigir das pessoas, que é o que eu estou tentando fazer, mas é difícil às vezes, né? Muito bem. E realizada essa ceifa, né, do joio, aí entra o processo de purificação. Sim. Ali ela fala que será jogada ao fogo, né? É o fogo da expiação das almas humanas. E só assim, só depois da lavoura estar limpa, é que poderá ser feita a colheita do trigo e ele ser juntado ao celeiro de Deus, né? Aí nós estaremos em condições de estarmos próximos da casa de Deus, do celeiro de Deus. É por isso que dizem que só vai para o reino de Deus as pessoas que forem puras, né? Os espíritos que forem puros. Caso contrário, não. Aí ainda é preciso esse processo de redenção, né? E de reeducação dos sentimentos, a reeducação da alma, em todos os sentidos. É um processo muito longo, né, César? Isso. Wilson, segue na leitura para nós. Antes de seguir, essa questão de colher primeiro o joio, primeiro ele diz para não colher, não separar o joio do trigo, porque ia matar o trigo também, né? Porque não se dá para distinguir, quando a planta é jovem, qual que é o joio e qual que é o trigo. Isso materialmente falando, simbolicamente, é nas nossas práticas. O que é certo e o que é errado? A gente no começo não tem muita certeza. Mas depois, quando cresce a planta, tu sabe diferenciar o joio do trigo. E isso simbolicamente significa que quando a pessoa tem discernimento, ela sabe o que é certo e é errado. Então é hora de pegar primeiro o que é errado e destruir, afastar de si. Aqui diz queimar, né? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Isso significa alijar da sua vida, mas queimar como? Pelas expiações, pelas provas. Então vamos prosseguir a leitura. Deixa eu compartilhar aqui a tela primeiro. Compartilhar. Vamos lá. Esta parábola tem um significado que pode ser assim expresso. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente de trigo, o Evangelho. A erva má, as interpretações capciosas de seus textos. E o inimigo, aqueles que as têm lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. O crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal, comum em mundos de expiações e provas como o nosso. Indica também as dificuldades e as bênçãos existentes na luta cotidiana. Importa considerar que muitos joios encontrados na pauta da existência ocorrem como produto da nossa invigilância ou decorrentes de processos atávicos ainda não superados. Comentamos ou prosseguimos? Dá para comentar essa parte aí. O que deu para entender? Então vamos por parte. Vamos ver. Esta parábola tem um significado que pode ser assim expresso. Aí ele discorre, né? O campo. Quem é o campo? Onde é semeado o trigo e depois o inimigo vem à noite, enquanto os homens dormem e planta o joio e depois foge. O campo diz aqui que somos nós, a humanidade. Também dá para dizer que é cada um de nós, a nossa alma, o nosso íntimo. E diz que o semeador é Jesus. Então, se o semeador é Jesus, o trigo aqui é representado pela sua palavra, pelo seu evangelho, pelo seu exemplo, que é a semente de trigo.
E a erva má, diz aqui o texto, as interpretações capciosas de seus textos. Então aqui ele vai num ponto mais profundo, não são só as coisas erradas que nós entendemos, mas no sentido de que muita gente interpreta distorcidamente e intencionalmente as palavras de Jesus. Olha a história da humanidade. Não foram feitas várias guerras religiosas dizendo defender o Evangelho de Jesus? As cruzadas, depois dentro do próprio movimento cristão, como é que é o nome daquele movimento lá que queimava as pessoas? Inquisição? A Inquisição, né? Chamada de Santa Inquisição, vê se pode. Tudo em nome de Jesus. Essas são as interpretações capciosas. Nem se trata de interpretações, são distorções intencionais dos textos. E aí o inimigo, aqueles que as têm lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. E isso aconteceu, já estava previsto lá no Apocalipse, né? Que o mundo seria dominado por 1000 anos pelo inimigo, uns chamam de Satanás, outros de demônio. Foi esse período de trevas em que a humanidade ficou entregue às forças que se infiltraram na humanidade aí para deturpar a palavra de Jesus, até que depois veio a luz, quando houve certas mudanças. Começou ali vir São Francisco para mudar o pensamento, mais tarde veio as ideias revolucionárias que surgiram em França, até que surgiu o Espiritismo, que é o Consolador que Jesus prometeu, que veio reavivar a interpretação do seu Evangelho, como era na origem, separando aquilo que representa as ervas daninhas implantadas dentro mesmo da religião cristã e guardando o que é puro, o que é correto. E aqui diz que o crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal. Essa luta vem de muito, mesmo antes da palavra de Jesus, porque o bem e o mal aqui no nosso planeta sempre existiu, né? E vai existir por um bom tempo ainda, que nós nem podemos calcular quanto. Mas gradualmente o bem vem crescendo. Basta olhar a história, como eu disse antes. Quanta coisa a humanidade já conquistou de bom e de belo. A gente dá muito valor para o mal ainda, mas tem muitas conquistas. Isso é o que representa a aurora de um mundo novo. Ainda tem bastante coisa a ser alijada, mas gradualmente vai ser, pelo afastamento daqueles que fomentam esse tipo de comportamento e que os praticam também, e que se representam o joio. E diz que é comum em mundo de expiações e provas como o nosso, que ainda é, e vai continuar sendo por um tempo que a gente não sabe definir quanto, mas a gente já vê as luzes de um mundo novo se acendendo por aí. E esse joio também indica as dificuldades e o trigo, as bênçãos existentes na luta cotidiana. Isso pode ser na questão pessoal. Quanta luta pessoal cada um de nós tem. Quantas dificuldades, mas quantas bênçãos, e elas estão juntas, de permeio umas com as outras. E nós, como os espíritos queixosos que ainda somos, não conseguimos ver o trigo em nossa vida. A gente dá mais valor para o joio, para as dificuldades, para as lutas. Cada um de nós, imagino que a maioria, talvez alguns não, façam análise da sua vida desde a infância. Quanto melhorou? Mesmo aqueles que nunca tiveram dificuldades econômicas, o avanço tecnológico, os recursos disponibilizados, a ciência avançou tanto que facilita a vida de todo mundo. Alguns poderão dizer, mas não é estendido a todo mundo. Mas comparado ao que era no começo, está bem melhor. Então isso são bênçãos ao lado das lutas que são os joios. Importa considerar aqui que muitos joios encontrados na pauta da existência ocorrem como produto da nossa invigilância ou decorrentes de processos atávicos ainda não superados. O que são processos atávicos? O atavismo é retornar a uma coisa que ficou no passado.
e que não deveria estar mais presente em nossas vidas. Isso existe em todos os campos da atividade humana. Por atavismo nós fazemos coisas boas e algumas que a gente considera até certas, que são tradicionais, mas geralmente esses processos atávicos não são muito saudáveis. São comportamentos que deveriam ter ficado para trás, e Jesus já alertou, né? Quando chegar esse tempo, uma passagem que eu sempre lembro: quem estiver no telhado não desça, e quem estiver no campo não volte para apanhar o que quer que tenha deixado para trás. Essa é uma parábola do Cristo, que é um simbolismo no sentido de quem estiver no telhado é aquele que já ascendeu um pouco. Não desça para esses campos atávicos perniciosos. Às vezes a pessoa tem uma certa saudadezinha de coisas que deixou de praticar, mas que sabe que não são apropriadas e tem uma vontade de experimentar fazer de novo. Isso é sinal de que o progresso ainda não foi feito, está por fazer. Nós estamos nos esforçando para agir melhor, mas o nosso agir ainda não é incorporado, ele é pensado, é raciocinado. A gente faz porque sabe que é o correto, mas não porque isso já faz parte de nós. Só não retrocederemos mais quando isso fizer parte de nós, e retroceder significaria uma violência contra nós mesmos. E por quê? Porque ainda não foram superadas essas práticas. Então nós temos que, aos poucos, nos esforçarmos. Como diz o Livro dos Espíritos, o que nos falta é um pouco de vontade. Não é muito difícil, falta é um pouco de vontade, porque esses atavismos em que a gente achava que era bom e ainda pode achar que é, nos retém na retaguarda evolutiva. Sigo na leitura? Exatamente, pode seguir na leitura. Então vamos compartilhar de novo aqui na janela. Interpretação do texto evangélico. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 25. Os ensinamentos. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Indicam que o homem que semeia é Jesus, o nosso orientador maior e agricultor divino. A boa semente é o seu evangelho de luz e amor que nos concede os meios de nos libertarmos das nossas imperfeições. A humanidade, representada pelo campo, indica os espíritos, encarnados e desencarnados, em processo de aperfeiçoamento no planeta. O homem que semeia a semente no seu campo é uma assertiva aplicada a nós próprios, noutro sentido. Demonstra que possuímos um campo de atuação característico do nosso nível evolutivo, onde desenvolvemos experiências importantes de aprimoramento espiritual. À medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção de valores que devem ser aplicados nesse campo. A boa semente representa, pois, a semeadura de valores morais e intelectuais. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo o campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Semelhantemente, nos esforços de semear a boa semente, devemos estabelecer condições propícias ao surgimento e manutenção da harmonia, da segurança e da paz
na própria vida. A outra assertiva: mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nos conduz a duas reflexões. Uma relativa à necessidade de repouso após as atividades laboriais. Outra associada à preguiça. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos que o descanso físico e mental é lei da natureza. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Entretanto, devemos aprender a discernir descanso de ociosidade. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Veio seu inimigo, pode simbolizar adversário, pessoa que não simpatiza conosco, ou paixões e vícios que ainda albergamos. A despeito de ambos serem um instrumento avaliador do progresso que tenhamos alcançado, não devem ser objeto de inquietações. Perante qualquer tipo de inimigo, devemos dar sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. O adversário, em qualquer contexto, representa as perigosas infiltração do mal. Prossigo ou comentamos? Vamos comentar essa parte aí, então. Sobre esse processo aí de separação, de colheita. Nós temos aí numa fase em que existe um processo de um vírus agindo aí sobre a humanidade toda. Dá para se chamar esse vírus de ceifador? Qual é a tua opinião, Deus? Eu tenho uma opinião pessoal. O Divaldo fala bastante sobre isso, mas essa opinião é minha. Eu não sei até onde vai esse vírus, porque agora estão aparecendo cepas diferentes, né? Mas até o momento eu não considero ele um ceifador, porque se nós formos olhar o número de mortes de pessoas por dia, antes e depois do vírus, não há uma apreciável diferença. E tem pessoas que nem sequer mudaram o comportamento, tem gente que está inclusive tirando proveito dessa situação. Mas como eu disse, eu não sei até onde vai. Se ele é um ceifador, aí, para que ele se constitua nisso, essas novas cepas vão ter que fazer um estrago um pouco maior. Vão ter que provocar mais mortes e fazer com que as pessoas sintam que as coisas não são brincadeira e que não se deve tirar proveito na situação dessa, mas sim cuidar das pessoas. E o Divaldo faz um alerta quando ele fala sobre esse vírus. Isso já está no processo reencarnatório de cada um, porque ele ataca as pessoas que têm imunidade baixa ou comorbidade já, pessoas com deficiências que facilitam o ataque do vírus e a consequência maior, que é a desencarnação. Mas mesmo esses que se desencarnam agora, não quer dizer que vão ser alijados do planeta. Isso seria nós fazermos um julgamento apressado. A pessoa morre por um processo natural. Ela pode desencarnar, como todo mundo desencarna, e se preparar para retornar, para prosseguir a sua jornada. Porque se nós formos olhar quem é que está morrendo, não são os que trazem grandes prejuízos para a sociedade, pelo menos não no momento, né? A não ser que eles tragam uma carga, já que isso nós podemos chamar de lei de causa e efeito,
pesada de outras encarnações, de equívocos do passado, e estão espiando agora, né, as consequências. Mas os que estão atrapalhando a humanidade, causando perturbação, até estão sendo beneficiados. A gente vê líderes de quadrilha sendo soltos. Então é bem complicado a gente fazer uma análise sobre isso aí. Eu não me atrevo. Mas eu, pessoalmente, não considero que ele seja um ceifador. Porque o ceifador, nós vamos ver aqui nesse texto, não é aquele que tira a vida da pessoa. São espíritos adiantados. Porque primeiro Jesus fala nos servos. Os servos querem eliminar o joio. Mas ele alerta que eliminando o joio pode eliminar o trigo. E depois ele fala nos ceifadores, que é outra ordem de espíritos. A estes vai ser dito que primeiro devem retirar o joio e separar em molhos para serem queimados. Eu entendo que esses são os espíritos que nos orientam como agir e que fazem nos despertar para os equívocos, alijando de nós aquilo que é imperfeito. Agora, quanto à tua pergunta, acredito que eu tenha dito o meu pensamento. Não que isso seja verdade, mas é o meu pensamento. E essa separação aí, ela vai ocorrer no plano físico ou no plano espiritual, da tua opinião, Wilson? Tu te referes à separação daqueles que vão poder continuar reencarnando aqui e os que não vão mais poder? Exato. Isso Exato. É no plano espiritual. Não tem como ser no plano físico, a não ser que viesse aqui e matassem as pessoas. Isso não está acontecendo. Como eu disse, está morrendo pessoas que são frágeis de saúde ou são velhos. Eu, por exemplo, estou 2 vezes no grupo de risco, com mais de 60 e diabético. Tomo minhas precauções, mas isso não garante nada. O Divaldo Franco está com 90 e poucos anos também, está para lá, de dentro no grupo de risco. Também não quer dizer nada. Aqui em Cruz Alta, uma senhora com mais de 100 anos, se não me engano, diabética também, e parece que espírita até. Foi uma das primeiras a ser atacada pelo vírus e sobreviveu. Então, não é questão do vírus. Essa separação é no plano espiritual. Todos nós, ao desencarnarmos, temos a oportunidade de repensarmos os nossos atos e fazermos um propósito de retornar. Só que tem gente que só faz propósito, não retorna para fazer as coisas certas. Já errou tanto e só faz as coisas erradas, que esta é a última oportunidade. Quando nós desencarnarmos aqui, a maioria de nós, se não nos adequarmos aos novos padrões que o mundo exige, por se tornar um mundo de regeneração, vai perder a oportunidade de retornar. Mas eu posso afirmar que a maioria das pessoas que eu conheço, que são pessoas de bem, elas têm grande oportunidade de retornar. É só fazer uma avaliação e fazer um pequeno esforço de se manter firme na sua conduta dentro do que preceitua o Evangelho de Jesus, ou seja, fazer mais bem do que mal. Não precisa ser um santo, uma pessoa que nunca erra, mas fazer mais o bem do que mal já é o suficiente. E quanto mais bem fizer, mais garantido vai ser o seu retorno para cá. Claudilane, qual é a tua opinião? Essa seleção, ela será no plano espiritual ou no plano físico? E tem algumas religiões espiritualistas, alguns espíritos que se comunicam, que afirmam que esse vírus é um ceifador e virá outros ceifadores também, né? E como é que você entende isso? Olha, eu ouvi mesmo opiniões espiritualistas, né, falando que esse vírus seria um ceifador e prevendo que talvez venha outro, se a humanidade não mudar o seu rumo. Olha, eu também, assim, não tenho uma opinião ainda formada a respeito disso. Mas eu acredito que como nós estamos já nesse processo de transição, né, esse vírus faz parte desse processo de transição também. Até porque nós estamos nessa questão da lei ainda de causa e efeito, é muito presente no nosso planeta, né? Então, esse vírus pode ser ainda uma consequência de toda a nossa atitude como humanidade até aqui.
no sentido do desrespeito à própria humanidade, do desrespeito à natureza, ao planeta, a tudo aquilo que vem se acumulando historicamente dos nossos erros. Então, pode ser que esse vírus seja uma consequência da própria lei de causa e efeito. O Divaldo, ele tem nesse livro novo que ele lançou aí, tem até para vender lá no Ceará do Mestre, e o Paulo Borges comprou esse livro. Aí ele estava comentando ontem comigo, e o Divaldo escreveu ali que nós, a humanidade, potencializou a existência desse vírus pelo nosso padrão vibracional, né? Nós potencializamos esse vírus e conforme a pessoa, esse vírus vai atingir ela ou não. Aí cabe cada um analisar, né? Se não, na média, a humanidade pode ser afetada por esse vírus. Eu acredito que sim, na média, né? Nosso padrão vibracional está baixo, na média. E existem alguns casos de pessoas que estão acima. Mas é raro esses casos. E eu perguntei se essa seleção seria no plano físico, através dessas desencarnações, ou no plano espiritual, porque lá no livro Apocalipse de João, ele fala sobre essa seleção de almas. E ela vai ocorrer no plano espiritual, né? Não será no plano físico. Então, por isso que algumas religiões, né, espiritualistas, afirmam que esse vírus é um ceifador, né? Porque ele faz com que as pessoas passem para lá para serem submetidas a esse processo de seleção. Mas é que, César, aqui assim, ó, que mesmo não tivesse o vírus, vai chegar um momento que nós vamos desencarnar e iremos passar para lá. Ou por um infarto, ou por um outro tipo de doença, ou pela morte natural da nossa célula. Vai acontecer esse desencarne. E eu acredito que aqui na Terra não tem como não ser a separação, né? Porque aqui só vai ser o desencarne. Porque a equipe de espírito envolvida com essa seleção fica no mundo espiritual. Eles vão ter que se reunir, eles vão ter que fazer uma análise, eles vão ter que acompanhar esse espírito, daí sim, acho que classificar se continuará ou habitará outro planeta. Acredito que se dá dessa forma, uma equipe de espírito encarregado, como exemplo, como aqui na Terra, determinadas repartições aí, a administração tem equipe que administra. Como eu disse, nós temos que tomar muito cuidado nessas análises, porque há pessoas que perderam, no entendimento deles, perderam, que ninguém perde, mas eles entendem que perderam seus parentes, que desencarnaram em razão do Covid. E se nós começarmos a falar que isso é um processo de selecionar quem vai continuar aqui, nós estaremos deixando de ser os propagadores de uma filosofia consoladora e afirmando coisas que nós não sabemos, nós não temos esse conhecimento. E segundo o Dr. Cláudio da Luz, que é um dos diretores da Unimed aqui, meu amigo particular, ele me disse que dos contagiados, a porcentagem de mortes é menos de 1%, desde que se tome as medidas cabíveis e que a pessoa não deixe a doença evoluir. Nos primeiros sintomas tem que procurar auxílio. Eu sei de gente que não procura, fica com medo, mas que medo? O medo é ser acometido pelo vírus e não ser tratado. Eu mesmo, esse mês, fiquei lá umas 4 horas na Unimed, porque eu estava com um processo de dor de garganta, começou com dor de ouvido, depois problemas nas vias aéreas superiores,
mas não foi diagnosticado nada nos exames. Fiz vários exames, fiquei 4 horas lá, não foi nada. Não foi detectada a presença de vírus. Mas mesmo assim me foi receitado o tratamento protocolar para evitar possíveis complicações. É isso que tem que ser feito. Nos primeiros sintomas, não importa se é o vírus, não, procure um médico. E se a pessoa vier a desencarnar, ninguém faça julgamento, porque as pessoas que têm comorbidade têm predisposição a desencarnar. Por exemplo, no meu caso, que sou diabético, tem alguns medicamentos que foram me dados, que são à base de corticoides, são os mais eficientes, só que a glicose dispara. Então a pessoa tem que ter o cuidado de monitorar frequentemente, o dia todo, a sua glicose, e no meu caso eu até dobrei a dose da insulina Aspart, que é de ação rápida, e aumentei pelo menos em 50% a de ação prolongada, que é a galargina. Tudo isso são cuidados a serem tomados, e mesmo assim, só depois de parar de tomar essa medicação, é que a glicose voltou ao normal. Mas tem esse tratamento, então é preciso tomar cuidado. Se ela não mata mais que 1%, segundo o Dr. Cláudio, não sei o que estou dizendo, ele que disse para mim, eu tenho até o áudio gravado dele, até compartilhei isso. Então não dá para chamar de ceifador, a não ser que venha, ceifador no sentido de ceifador de vidas, né? A não ser que essas novas cepas aí se tornem mais complicadoras, porque nós já temos até a vacina, imagine. Então já começa a ser debelada, segundo o que informa a ciência. Esperamos que eles estejam dizendo a verdade e que coisas mais desagradáveis não aconteçam. Mas aconteça o que acontecer, isso faz parte da vida. Nós passamos na Terra várias pestes que não tinham o mínimo de recurso, que mataram milhões de pessoas, e a humanidade sobreviveu. Tem um site, inclusive, na internet, que mostra a evolução da humanidade. Houve um período que a humanidade evoluiu, diminuiu o número de pessoas. E isso foram vários anos. Depois voltou a crescer. Agora cresce substancialmente. Embora ainda muitas famílias não tenham muitos filhos, mas tem algumas que ainda mantêm. Nós crescemos aí dezenas ou centenas de milhões de pessoas por ano no planeta. Então eu acho que é um pouco demais, é um pouco de exagero chamar ele de ceifador. Esperamos que não seja, né? Porque não precisa disso. Como disse o Paulo, todo mundo vai desencarnar. E a gente percebe que a maioria que está desencarnando são pessoas que já tinham doenças que por qualquer coisinha desencarna mesmo. Aí, Wilson, uma parte aí. O que tu entende de ceifador do joio é ceifar vidas ou é ceifar o mal? Pois é, e tu acha que esse vírus está ceifando o mal? Eu não estou vendo isso. Parece que aflorou ainda mais. Há um tumulto aí na sociedade, gente enchendo os bolsos. Não vou nem dizer quem, mas fizeram hospitais de campanha, montaram, embolsaram dinheiro, desmontaram, nem usaram. E tá a UE que acontece aí. Pessoas que começaram a receber auxílio emergencial, que nunca contribuíram, nunca trabalharam, e outros que trabalham e que têm a sua atividade não declarada, e alguns até que têm declarada, também usaram esses recursos que eram para os mais necessitados. Então existe uma baderna. Olha, está bem confuso. Pode ser que, se a coisa se prolongar, as pessoas repensem, mas eu não estou vendo isso. Pelo contrário, estou vendo... É nesse sentido, Wilson, que eles falam ceifador, não ceifador de vidas. É ceifador do joio, do mal. Pois é, mas tu vai ver o ceifador do joio aqui, nós vamos ler mais adiante, são espíritos que nos trazem ensinamentos e que fazem essa seleção. Não é um vírus. Mas os espíritos não estão utilizando esse vírus? Não vou nem dizer quem fez o vírus, não sei como é que foi feito esse vírus aí. Eles podem permitir que se use, assim como permitiram as guerras, permitiram as armas que destroem pessoas. E que Jesus até disse, né? Ai que vira o escândalo, mas ai por quem o escândalo vier. Não sei. Só sei que tudo que acontece na Terra, Deus permite. Ele, na verdade, não interfere muito. Ele nos dá a lei de causa e efeito, que é infalível, e nos manda os orientadores de como agir. Nós escolhemos os caminhos. Ele diz assim, Wilson, que foi para evitar uma guerra. Ele usou a expressão uma guerra nuclear. Ele usou a expressão uma guerra microbiológica.
Eu ouvi dizer isso, porque na verdade, segundo algumas análises, o objetivo da pesquisa com esse vírus era fazer uma guerra microbiológica, só que fugiu do controle, né? Mas quem é que vai provar isso aí? É meio complicado. Não, essa questão do fugir do controle, daí a opinião própria é tua, né? Eles não dizem nenhuma vez, o Divaldo fala isso. Ele não fala fugir do controle, mas ele fala que, se tu olhar a palestra dele, ele fala que se voltou contra os próprios, aqueles que fizeram. Ele voltou, mas ele não disse se é de forma natural ou de forma artificial. Pois é, mas fugir do controle não é de forma natural, né? Mas daí ele não fala, ele não usa essa expressão. Isso aí você que entendeu isso. E não podemos, assim, analisar essa questão a nível de Brasil. Você analisou essa questão, que surgiu muitas pessoas manifestando o mal, aqui no Brasil. Esse vírus é do mundo todo. E nos outros países, o que está acontecendo? O Brasil é um cantinho do mundo. Ele não representa o mundo todo. Vai me dizer que os outros países estão tudo em paz. Eles estão tudo perdidos. Uma hora eles tomam uma medida, depois voltam atrás. Uma hora dizem que não precisa tal coisa, depois dizem que precisa. Tá meio confusa a coisa. Mas eclodiu a corrupção também nesses países? Não sei, mas eles já estão mais adiantados que nós nesse sentido. Nós ainda, como nós nos encontramos aqui como espíritos, talvez com últimas oportunidades de reencarnar na Terra, porque segundo Oscar Enloff, que já desencarnou, no Brasil existem muitos que não podíamos mais reencarnar na Europa, porque aprontamos demais. Daí tivemos a oportunidade de nascer na pátria do Evangelho para nos evangelizarmos. E estamos aqui comprometidos, e daí tem toda essa consequência. Tudo é uma sociedade que precisa aprender muito ainda, em termos de organização, em termos de princípios. No Brasil, viu? No Brasil, eu estou dizendo. Estou dizendo, do Brasil. Do mundo todo. Então nós podemos ter esse olhar, né? E para mim ele veio realizar essa ceifa do joio, não das pessoas. Porque Jesus não veio para ir contra o mal, contra as pessoas más. Ele veio para arrebatar o mal do mundo, retirar o mal do mundo. E esse vírus, ele está sendo utilizado como forma de evitar um mal maior. Você já imaginou se essa guerra acontecesse? Quanto tempo iria demorar para a humanidade se recuperar? A ameaça de guerra existe desde que inventaram a bomba atômica, já existia guerra antes. A bomba atômica daí ameaçou a guerra de destruição em massa, né? Mas sempre houve um certo equilíbrio, um receio de um receio de lá. Isso aí é uma coisa complicada, viu? Como é que a gente vai provar as coisas? Tu pode até dizer, você até pode concordar, mas provar não tem como. Ei, César, posso dar uma opinião minha? Pode. Tem um vizinho meu que passou com essa corona 35 dias na UTI. E ele é espírita e me garante que ele faleceu. E foi no mundo espiritual, daí um senhor bem olhou para ele e disse assim: filho, não precisa desencarnar. Isso que veio para a evolução do ser humano, para existir mais amor, mais união e para mudar as pessoas. Não precisa, volta para tua família. Daí ele foi e disse assim: mas como que eu posso sair daqui do mesmo jeito que tu veio? Ele afirma, César, que ele desencarnou e foi. E lá disseram para ele: filho, não precisa ficar aqui, volta. Não precisa de morrer com essa doença não precisa desencarnar. Ela só veio para nos purificar. Essa palavra ele disse: purificar. Exatamente, é isso que eu estava falando. E o rapaz está vivo. A purificação significa a retirada do joio da humanidade. É essa palavra que esse senhor disse para ele: purificar. Agora eu me lembrei. Só que ele não chegou a desencarnar totalmente, Geni. Eu acho. Aconteceu com ele uma experiência quase morte, aquelas que eles chamam de EQM. Ele ainda estava ligado ao corpo através
do cordão de prata. E realmente eles têm essas experiências no plano espiritual e ele deve ter recebido essa orientação lá no plano espiritual. Vamos então adiante. Eu quero passar agora para Claudilane, prosseguindo a leitura. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu, todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. As imperfeições morais são ferrenhos adversários. Quando menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições. Daí o conselho de Jesus sobre o vigiar e orar. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que amamos, o orgulho, que não nos permite colher a luz do entendimento, a vaidade, que nos sugere superestimação do próprio valor, o desânimo, que nos impele aos princípios da inércia, a intemperança mental, que nos situa na indisciplina, o medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depedrando-nos a estabilidade mental. Olha esse parágrafo que é bem interessante, porque tudo isso que a gente estava discutindo a respeito da existência desse vírus, uma das questões que envolve esse vírus é justamente o que está mencionado aqui nesse parágrafo. Porque na medida em que esse vírus veio e obrigou as pessoas a se recolherem dentro de casa e ter uma nova postura social, muita gente se deparou com todas essas questões enquanto teve que ficar nessa quarentena. Quanta gente que não conseguiu ficar em casa consigo próprio, quanta gente que adoeceu nesse período mentalmente, porque não conseguiu conviver consigo mesmo, não conseguiu conviver com aqueles que são da sua família. Porque a gente vinha num redemoinho social, de tu trabalhar o dia inteiro, de tu ter opções sociais para sair. Então, aquela ilusão de estar sempre no mundo externo e nunca olhar para dentro, e nunca observar as coisas internas. Na medida que o vírus veio e, de uma certa maneira, obrigou a humanidade a se recolher para dentro da sua casa, então muitas dessas questões foram levantadas, foram trazidas à tona, para que cada um pudesse lidar com isso. E muita gente não conseguiu. De uma certa maneira, o maior problema hoje não é o vírus, né, mas é a depressão que essa situação causou. E muitos outros problemas a nível mental e espiritual que essa situação gerou. Além do que, a gente também está se deparando com essas questões externas, como diz no ali
esses homens abomináveis que estão no domínio da política, da ciência, da religião. Porque esse vírus está servindo também para isso, porque a gente começou a se questionar a respeito de algumas posturas governamentais, de algumas verdades religiosas, daquilo que a mídia traz, tanto a mídia televisiva como essa mídia da internet. Então, todo esse redemoinho de informações desencontradas, que a gente nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né, está servindo para que a gente possa repensar uma série de coisas, avaliar uma série de coisas. E está sendo chamada a humanidade a ter uma nova lucidez, a ter uma nova postura. Claro que nem todo mundo está entendendo esse chamado, mas é uma situação que se apresenta, envolvendo o vírus e a vinda dele. Então, essa introspecção que as pessoas foram submetidas, ela leva a essa busca de autoconhecimento necessário no nosso processo evolutivo. O dia a dia, né, a vida voltada para as questões materiais, elas acabam ocupando a nossa mente. E as pessoas acabam deixando de lado as verdadeiras necessidades, que é a evolução do espírito, que é o crescimento espiritual, devido a essas imposições externas, né, que aqui é chamado de inimigos exteriores, e são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Há muito tempo, esses inimigos exteriores, eles acabavam encontrando ressonância nas nossas imperfeições e prejudicava muito o nosso processo evolutivo. E nós íamos adiando cada vez mais a necessidade de nos burilarmos, de nos aperfeiçoarmos. E quando acontece isso está acontecendo no mundo todo. Estava acontecendo no mundo todo. Virou uma situação caótica. O ser humano virou extremamente materialista. Os países que mais estão sofrendo são aqueles mais materialistas, que mais enxergam o dinheiro na frente deles, né? O poder, o dinheiro, e acabam esquecendo dos valores humanos. E aí foi necessária essa intervenção, além do risco, né, dessas guerras de destruição. Intervenção para que a humanidade não se colocasse numa situação pior ainda do que essa que nós nos encontramos. Tu lembra, César, num encontro de Natal lá, que ano passado, que nós tivemos na Casa Espírita, que botamos 2 grupos na Mediune lá, que se comunicou José Delfino Nascimento pelo Luiz? Sim. E ele disse bem assim, que ia chegar uma nuvem escura que ia dominar o planeta, para os seres serem modificados. Não sei se tu está lembrado? Bem assim, dessas palavras dele, eu não me lembro muito bem, porque sim, que é bastante metáfora, né, daí. Tinha nuvens, isso, que ia chegar uma nuvem escura, que ia cobrir o planeta para haver muitas mudanças, para o ser humano se modificar. E para não existirem culpados. Só que ele usava com mais palavras que eu não lembro no momento. Ah, que bom que você lembrou, então, que eu não tinha feito essa ligação. Sim, foi o grupo do Luiz com o teu grupo. Daí nós, acho que a Claudilene também estava. E ele deu essa comunicação, mas só que ele usou várias palavras que eu não lembro no momento, mas essa eu lembro que ele falou, que ia chegar uma nuvem escura que ia cobrir o nosso planeta. Sim. E dali nós ia ter que fazer muitas mudanças, a pessoa ia ter muita mudança, e para não poder existir culpado, porque se fosse uma guerra, ia existir culpado e a coisa ia se estender cada vez mais, né? É verdade. Aí não tinha como parar mais, né? Sim. Ia haver retaliação sem parar. Pelo menos o que ele falou, mas tinha mais palavras e outras palavras que eu não lembro direito. Então tá, tudo isso tem a ver com o assunto, né? Com certeza. Com esse processo aí de colheita e
E processo de expiação coletivo e individual. Sim. Assim, ó, a gente tem que observar de uma maneira geral que, como a gente sabe que nada acontece por acaso, né? Como o Wilson mesmo falou, tudo que existe tem a permissão de Deus. A humanidade nunca mais vai ser a mesma após esse período. Né? Então, algumas modificações que já estão ocorrendo também são benéficas. Eu estava assistindo uma pessoa comentando assim que com esse advento da internet agora, né, e com o evento da pandemia que a gente começou a expandir reuniões por internet, coisa e tal, um movimento que pode acontecer e que seria benéfico é a história das supercidades, da superpopulação nas cidades maiores, que haveria uma migração de volta para o interior, porque daí as pessoas não precisam mais morar na cidade grande para poder trabalhar. Se ela tem acesso à internet, pode fazer tudo pela internet. Ela pode trabalhar da sua casa, ela não precisa morar num centro maior, ela pode morar numa cidade menor do interior. Então, uma qualidade de vida diferente também, uma nova reestruturação do trabalho, das leis trabalhistas. Claro que isso a longo prazo, né? Mas é um processo que a gente já iniciou. Exato, inclusive já estão fazendo, né? Não é longo prazo, já está implantado. O TRT do Rio Grande do Sul já colocou 5 varas piloto com processo 100% eletrônico. Ou seja, não vai ser preciso mais ter uma vara do trabalho onde as pessoas ficam reunidas. No máximo um estagiário ou a sala de audiência, para algumas audiências presenciais. O resto é tudo telepresencial. Eu, por exemplo, esse tempo todo estou trabalhando em casa. Todos os meus colegas estão trabalhando em casa. E enquanto a bandeira estiver vermelha aqui, o trabalho é remoto. Depois, gradualmente, começa o pessoal a voltar. Mas eu até vou pleitear para continuar trabalhando em casa. Eu posso fazer a mesma coisa daqui e até trabalho mais tempo do que lá. E tem uma série de vantagens esse tipo de trabalho. Tu pode trabalhar a qualquer hora do dia, tu tem que só apresentar o resultado. E isso era uma coisa prevista para um futuro distante. Já está aí. E nesse aspecto, a pandemia aí fez com que muitas empresas percebessem que é possível trabalhar sem que a pessoa se desloque. Já existe uma migração de pessoas de Porto Alegre, por exemplo, para a região litorânea, construindo casas lá porque podem trabalhar lá. Eventualmente vem a Porto Alegre para vir até o escritório ou a fábrica, alguma coisa. Então tem muita coisa que vai ser mudada. E certamente para melhor. Mas já existem ideias, inclusive nesse fórum de Davos aí, desse ano, eu acho que vai ser começado a comentar o ano que vem, de certas medidas para superar o que vai acontecer aí, em razão da informatização, da mecanização, de tudo eletrônico. Vai haver, em princípio, um certo desemprego. Então, vão ter que tomar medidas para socorrer as pessoas que, de imediato, não vão ter um mercado de trabalho. Por exemplo, criar uma renda mínima, em que a pessoa nasça já com direito a receber um salário X que vai ser estipulado. Isso vai dar condições de ela sobreviver. Depois ela vai decidir se quer coisa melhor, vai ter que fazer uma preparação, um estudo, né? E entrar num campo de trabalho adequado com os novos tempos, que não tem como evitar. Não adianta reclamar. Hoje em dia, por exemplo, já existem carros que não tem motorista. O Uber, o pessoal critica tanto o Uber, só que o Uber já tem carros que não precisam de motorista. Eles vão substituir essa frota de pessoas que trabalham para eles e que dividem, inclusive, os lucros, né, e que ficam com o trabalho pesado, por carros próprios. Tu chama, o carro vem sem motorista e leva onde você quiser. Isso já está em teste, já está bastante avançado. E daí, o que essas pessoas que tinham essa saída vão fazer? Vão ter que procurar um outro meio, mas de imediato vai ser difícil. Então, aqueles que detêm a riqueza, que detêm o poder, até para se manter mesmo o sistema, porque a riqueza precisa circular, vão ter que criar mecanismos semelhantes a este, uma renda mínima, e disponibilizar cursos para que as pessoas se atualizem.
E olha, a mudança é tão grande, não para. Desde que eu comecei a trabalhar na vara do trabalho, por exemplo, era o processo físico, todo mundo conhece. As fichinhas, onde se registrava o andamento do processo, que guardava num arquivo, e as máquinas de escrever, manual. Depois veio a eletrônica, depois veio com memória, depois vieram os computadores. Aí os processos foram aos poucos entrando para o computador. E agora é tudo eletrônico. E agora a gente pode trabalhar de casa. Então olha o que está acontecendo. E a comunicação, e vem aí um novo sistema de comunicação, que é essa telefonia 5G, né? Existe uma certa polêmica, mas vai ser um avanço assim que a gente não imagina em termos de velocidade. Essas dificuldades que nós temos aqui nessas nossas reuniões, que algumas pessoas travam, ou que o som não fica legal, tudo isso vai sumir. A pessoa vai conseguir baixar arquivos que levariam meses baixando para o computador convencional, para o sistema atual, em segundos. Isso é um salto assim considerável. Então, existe uma mudança agora, não é uma coisa para o futuro. Quem se acomodar vai ficar para trás. Nós temos que estar sempre nos atualizando, sempre fazendo curso, e não achar que a idade já pegou, que nós não somos mais capazes de aprender. Nós somos espíritos todos. O corpo pode envelhecer, o raciocínio ficar um pouco mais difícil, mas é só ter um pouco de vontade. É tudo meio intuitivo nessas coisas. E a pessoa vai aprendendo, tem que botar a mão à massa. Muito bem, então. Estamos chegando no nosso horário, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e que sábado que vem possamos estar novamente reunidos. Já vou avisando que eu vou fazer uma viagem na próxima semana, daí gostaria que o Wilson assumisse a coordenação no próximo sábado. Já fica avisado, Wilson. Tá ok. E gostaria de pedir, então, para Geni fazer a prece de encerramento para nós, hein? Agradecido por esse momento. Pedimos a Deus a proteção divina a nossas famílias, aos seres humanos, a toda a humanidade que passa por essa provação, que os mentores espirituais possam agir em favor de cada um deles, fazendo com que eles tenham muita paz e harmonia, que nós em nossos lares entrelace o amor e a compaixão ao ser humano, que a divindade amiga que sempre está presente ao nosso lado, nos auxiliando, continue nos auxiliando, todas as pessoas que precisam de auxílio, que às vezes não podem se deslocar às casas de orações, porque que eles recebam um pensamento, que vão onde existem os seres doentes, que eles possam receber o conforto, a tranquilidade, que nós, seres humanos, jamais percam a esperança de dias melhores, que eu sei que dias melhores estão por vir, que nós possamos mentalizar as coisas boas, as maravilhas da vida e viver em paz nos nossos lares e com as famílias, que as bênçãos do alto sejam envolvidas a cada um dos seres humanos nesse momento, que vá em encontro de todos que necessitam de ajuda, que a paz do Mestre Divino se faça presente no lares e na vida de cada um de nós. E agradecido por esse encontro, que os Mestres Jesus permaneça e permita que nós possamos nos encontrar novamente sábado, nesse mesmo horário, que assim seja. Que assim seja. Um bom final de semana para todos aí, até o próximo encontro, pessoal. Até o próximo. Boa viagem, César. Tchau.